Olá, crianças, tudo bom? No cultinho de hoje vamos começar lendo a palavra de Deus. Abram suas Bíblias. Vamos ler o livro de Romanos, capítulo 12, e vamos ler o versículo 1 e 2. Vamos lá? O versículo diz: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo aqui quer nos ensinar que devemos entregar as nossas vidas para agradar, adorar, louvar a Deus. Nós não devemos deixar que o mundo nos molde. Nós não devemos deixar que nos conformemos com o mundo e que o mundo pensa, o que o mundo diz, mas devemos buscar agradar a Deus, buscar experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos aprender hoje sobre a vida de um certo homem. O nome dele é Eric Liddell. Em 1923, teve uma grande corrida entre a Escócia, a Irlanda e a Inglaterra, em Londres. Bem, Eric estava lá, representando a Escócia. Um certo senhor perguntou ao jovem ao lado: quem é aquele homem loiro? Bem, é Eric Liddell, respondeu o jovem. Ele está representando a Escócia e seu país está esperando grandes vitórias, pois ele tem várias medalhas nas corridas de 100 metros. Bem, a corrida começou. Todos estavam lá, correndo muito, correndo. E Eric, no meio da corrida, foi derrubado. Sim, alguém derrubou Eric. Eric caiu, reclamou, mas Eric não desistiu. Ele continuou a correr para alcançar as pessoas que estavam a 18 metros da sua frente. Todos começaram a observar porque ele corria muito rápido e já estava em segundo lugar. Correu. E Eric conseguiu. Ele estava em primeiro lugar. Ele conseguiu aquela corrida. Ele venceu aquela corrida. Muitos ficaram para conhecê-lo, para saber mais sobre Eric. Eric aproveitou aquele momento para falar da pessoa mais grandiosa da sua vida. Ele queria falar de Deus. Ele queria falar que conheceu a Jesus Cristo quando ele era pequeno, quando ele era criança. Ele entendeu quando ele era criança que Cristo era o único que podia salvar a sua vida do pecado. Ele queria que muitas daquelas pessoas entendessem, admitissem que Cristo é o único que podia salvar suas vidas do pecado e transformá-las, mudar a sua vida. Ali muitas pessoas admitiram isso. Muitas pessoas conheceram a Cristo, da palavra de Deus, da verdade, e começaram a gostar de ouvir da verdade, pois a verdade, ela liberta, ela dá vida. Cristo dá vida. E Cristo salvou muitas pessoas ali do pecado. Muitos da Escócia queriam que Eric representasse a Escócia nas corridas olímpicas. E sim, ele estava pronto para isso. Tinha várias vitórias de 100 metros. Treinava em todos os seus momentos livres. Mas, certo dia, em um dos seus treinamentos, o seu amigo chegou com um papel e, com uma cara muito preocupada, perguntou a Eric: Eric, você já recebeu os horários das corridas olímpicas? Não, disse Eric. Eric olhou e se decepcionou. A corrida de 100 metros caía no domingo. E o domingo, Eric separava para cultuar, louvar e adorar a Deus, juntamente com a sua família e juntamente com seus irmãos da igreja. Ali, ele teve uma decisão. Eu não vou correr na corrida de 100 metros. Não vou competir. Muitos se decepcionaram com Eric. Muitos criticaram. Jornais criticaram Eric,
Disseram que ele estava decepcionando seu país por tomar essa decisão. O seu amigo já esperava essa decisão, pois seu amigo conhecia muito bem Eric. Sabia que ele preferia agradar a Deus do que aos homens, que ele não deixava se conformar, se moldar com o mundo e com o que o mundo pensava que era certo, mas ele sabia o que era certo. Ele sabia que Deus não iria querer que ele colocasse um esporte, uma coisa muito boa que ele achava, mas não era mais importante do que Deus. Deus não iria querer que ele colocasse o esporte no lugar de adorar a Deus. Ele decidiu correr nas corridas de 200 e 400 metros. O príncipe de Gales o criticou. Todos os criticaram. Jornais criticaram. Disseram que ele não iria conseguir, pois as vitórias dele eram de 100 metros. Mas ele começou a treinar. E o objetivo dele era agradar a Deus, acima de todas as coisas. Ali ele percebeu que ele era melhor nas corridas de 400 metros do que a de 100. Mas ninguém queria entender. Ninguém queria aceitar. Ninguém queria ver essa verdade. Mas ele não se importava. Ele tentou. Bem, chegou julho, a época das corridas olímpicas. Eric já estava no hotel, junto com todos seus amigos. E no domingo, no lugar de ele ver seus amigos correrem, no lugar de ele assistir a corrida de 100 metros, ele foi pregar numa igreja escocesa do outro lado da cidade. Ali, ele buscou agradar a Deus mais uma vez. Na segunda e na terça, ele visitou seus amigos, ele viu as outras corridas e ele começou a torcer para o seu país, normalmente. Na quarta teve a corrida de 200 metros. Eric acabou em terceiro lugar, ganhando a medalha de bronze. Ninguém acreditava que ele ia conseguir a de 400. Bem, chegou a sexta-feira. Sexta-feira era a corrida de 400 metros. E Eric já estava lá, apertando a mão de todo mundo. 5 corredores, 6. Bem, ele era o 7º. Ele estava pronto para correr. Colocaram ele na pista de fora. Bem, é a pista mais difícil, pois ele não conseguia ver quem corria, ele não conseguia observar, acompanhar os que estavam competindo. Mas ele não deixou isso preocupar. Ele não deixou isso se decepcioná-lo. Bem, lá estava ele. E ele começou a correr. E não diminuiu. Já estava correndo muito bem desde o começo. Todos começaram a admirá-lo. Sim, rapidamente Eric estava em primeiro lugar. Eric conseguiu a medalha de ouro. Nossa! Para muitos era impossível. Um corredor de 100 metros conseguiu uma de 400 em pouco tempo. Sim, ele conseguiu. Ele tinha um objetivo. Ele buscava sempre o alvo. O alvo dele era agradar a Deus em tudo que ele fazia, até nas suas corridas. Bem, logo, bem depois, Eric começou a explicar para as pessoas que estavam ali com ele. Ele explicou que o alvo dele era obedecer a Deus, independente do que pensavam, independente das circunstâncias. As pessoas começaram a admirá-lo, a observá-lo. Muitos ali conheceram mais e mais de Eric. Eric era filho de missionário. Eric conheceu a Cristo logo cedo. Mas Eric, ele tinha uma disciplina, ele tinha um objetivo: agradar a Deus e dedicar sua vida a agradar a Deus. Eric separava em suas manhãs momentos para falar com Deus e ler sua palavra. Nessas manhãs, nesses momentos silenciosos, era ali que ele entendia qual era a vontade de Deus. Muitos começaram a observar e admirar essa atitude. Num belo jantar, onde todos começaram a comemorar,
voltou para o seu país. Eu esqueci de dizer. Ele voltou para o seu país. Todos estavam comemorando. Todos estavam vibrando. Os jornais que o criticavam ele esqueceram. Esqueceram das queixas, esqueceram das críticas e começaram a dizer: Eric é extraordinário, Eric é maravilhoso, Eric é perfeito corredor. Bem, ele fez um jantar e no meio do jantar ele teve uma grande notícia, uma notícia que mudaria sua vida. No próximo vídeo vamos entender e vamos saber qual era essa notícia que mudou a vida de Eric.